Amados irmãos, meu boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Em Guaçucê, 14 horas, e já está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje nossa igreja celebra João Batista, ele que foi o primeiro mártir da igreja, da nossa igreja, e o último dos profetas, né? Sua festa é celebrada hoje, 24 de junho. Em sua missão, João Batista pregou a conversão e o arrependimento, que a gente possa também fazer verdadeiramente a nossa conversão no nosso coração, né? Hoje nós temos como tema, meus irmãos, porque junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Rezemos assim, invocando a Santíssima Trindade para permanecer conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Continue ligado na programação, porque está chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Porque junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino e do ACI Digital. Então, meus amados irmãos, desde já pedimos a intercessão de São João Batista. Hoje a igreja está em festa, celebrando este grande santo, precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Este coração que tanto amou a nós, que tanto ama a nós. E a igreja celebra neste mês este grande e misericordioso coração, o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja dedica todo o mês de junho ao Sagrado Coração de Jesus, para que os fiéis venerem, honrem e imitem mais intensamente o amor generoso e fiel de Cristo por todas as pessoas. É um mês no qual se demonstra a Jesus, através das obras, o quanto o amam, correspondendo a seu grande amor demonstrado ao se entregar à morte por seus filhos, permanecendo na Eucaristia e ensinando o caminho para a vida eterna. Então, mês de junho, que celebra grandes santos, celebrou a festa do Sagrado Coração de Jesus no dia 16 deste mês e o Imaculado Coração de Maria no dia 17. Então, para nós é uma grande graça, uma grande honra celebrar dois imensos corações que vieram para fazer a vontade de nosso Pai que está nos céus. Então, sobre esta festa, o Papa Bento XVI afirmou que a contemplação do lado transpassado pela lança, na qual resplandece a vontade infinita de salvação por parte de Deus, não pode ser considerada, portanto, como uma forma passageira de culto ou de devoção. A adoração do amor de Deus, que encontrou no símbolo do coração transpassado sua expressão histórico-devocional, continua sendo imprescindível para uma relação viva com Deus. Então, aí a frase do Papa Bento XVI, esta afirmação que diz muito, não pode ser restrito a um dia ou a um mês, mas este amor de Deus por cada um de nós deve ser adorado,
e cultuado todos os dias da nossa vida. A devoção ao coração de Jesus existe desde o início da Igreja, desde que se meditava no lado e no coração aberto do Senhor. Conta a história que em 16 de junho de 1675, o Filho de Deus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e lhe mostrou seu coração, rodeado por chamas de amor, coroado por espinhos, com uma ferida aberta da qual brotava sangue, e do interior do mesmo saía uma cruz. Santa Margarida escutou o Senhor dizer: Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se para manifestar-lhe seu amor. E como reconhecimento, não recebo da maior parte deles, senão ingratidões, desprezos, irreverências, sacrilégios, frieza, que tem para comigo neste sacramento de amor. Então, meus amados irmãos, desde 16 de junho de 1675, Santa Margarida Maria Alacoque lutou e espalhou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus por todo o mundo, por toda a Igreja. Então, qual seria a origem desta devoção? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga. Os padres da Igreja já falavam dela. Tudo brota daquele coração manso e humilde que por nós foi transpassado pela lança do soldado Longuinho na cruz do Calvário. Dele saiu sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia, e também da Igreja, esposa de Cristo, que nasce do lado aberto do novo Adão, como Eva nasceu do lado aberto do primeiro. Após uma fase de eclipse, esta devoção ganhou novo impulso após as visões de Santa Margarida Maria Alacoque, 1647-1690, difundidas por seu confessor São Cláudio de la Colombiere, 1673-1675. Era uma época difícil, onde havia uma heresia chamada jansenismo, de Jansen, que pregava um cristianismo triste, onde poucos se salvavam, onde se disseminava um medo de receber Jesus Eucarístico. Para eliminar essa tristeza, Jesus mostrou seu coração humano e misericordioso a Santa Margarida como tábua de salvação para todos os pecadores que nele confiassem. Santa Margarida Maria Alacoque foi uma freira que nunca transpôs os muros do seu convento das Visitandinas de Parailemonial da Ordem da Visitação de Santa Maria, instituição religiosa fundada por São Francisco de Sales em 1567 a 1622, e Santa Joana de Chantal, 1572-1641, morrendo antes de completar 45 anos, em 17 de outubro de 1690, sendo canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV, recolhida em profunda oração pela porta do tabernáculo, saiu uma espécie de vapor que foi se transformando na figura de homem, que se encaminhou até ela e ali, na sua presença, abriu a túnica que lhe cobria o peito, lhe mostrando o coração em chamas inextinguível, e lhe disse: Eis aqui o coração que tanto amou os homens e pelos quais é tão mal correspondido.
Pelo menos tu, filha minha, chora pelos que me ofendem, geme pelos que não querem orar, imola-te pelos que renegam e blasfemam contra o meu santo nome. Prometo-te, na grandeza do meu amor, que abençoarei os lares que neles me hospedem, que os que comungarem durante 9 primeiras sexta-feiras seguidas não morrerão sem receber os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Depois de 150 anos de enormes dificuldades impostas especialmente pelos jansenistas e o terror da Revolução Francesa em 1856, Pio IX instituiu a festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, propondo, segundo a recomendação dos santos, a consagração do mundo ao coração de Jesus. 200 anos depois que Santa Margarida pediu ao rei Luís XIV a consagração da França ao coração de Jesus, o grande presidente do Equador, Gabriel Garcia Moreno, consagrou seu país em 1873 ao coração de Jesus. Vários papas incentivaram esta devoção através de encíclicas. Atualmente, a festa do Sagrado Coração, na sexta-feira após a festa de Corpus Christi, Leão XIII, na Annum Sacrum, 1899, deixou-nos a oração para consagração ao Sagrado Coração. Pio XI, na Miserentíssimos Redentor, 1928. Pio XII, na Aurietis Aquas, 1956. João Paulo II, na Redentor Hominis, 1979. E Bento XVI, em Carta ao Padre Covenbach, geral da Companhia de Jesus. Falaram da importância dessa devoção esta grande devoção, meus amados irmãos. Então, como vemos aí, são vários papas que escreveram, que falaram sobre esta grande devoção. E em 1872, Pio IX concedeu indulgências especiais aos que portassem o escapulário com a imagem do Sagrado Coração. A piedade ligada ao coração de Jesus está em união com a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Muitos santos recomendaram esta devoção. São João Eudes, Santa Margarida Maria Alacoque, São Luís Grignon de Montfort, Santa Catarina Labouré, São Maximiliano Kolbe. Então, são alguns dos grandes santos que recomendaram, meus amados irmãos, esta devoção. E aqui faço questão de ressaltar um fato histórico, que foi o pedido feito por Santa Margarida Maria Alacoque para a consagração da França ao Sagrado Coração de Jesus e que infelizmente não foi ouvida pelo rei da França, rei Luís XIV, e que posteriormente foi feita já com o rei na prisão, na sua cela, mas já era tarde. A França já estava incendiada pelos revolucionários que mataram milhares de pessoas, que mataram sacerdotes por não negarem a fé e mataram muitos cristãos, meus amados irmãos. A Revolução Francesa. Então, a piedade ligada ao coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus. Então, numerosas foram as promessas do Sagrado Coração de Jesus, sendo as mais admiráveis as 12 promessas, feitas ao coração de Jesus, as 12 seguintes. E aqui ele vai citar: eu lhes darei todas as graças necessárias ao seu estado de vida
é a primeira. E tudo, meus amados irmãos, brota deste sagrado coração, desse manso e humilde coração que tanto nos ama. Eu farei reinar a paz em suas famílias. É a segunda. A terceira, eu os consolarei em todas as suas aflições. Quarta, serei seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na morte. Quinta, derramarei muitíssimas bênçãos sobre todas as suas empresas. 6. Os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e o mar infinito da misericórdia. 7. As almas tíbias se tornarão fervorosas. 8. As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente à grande perfeição. 9. Abençoarei eu mesmo as casas onde a imagem do meu coração estiver exposta e venerada. 10. Darei aos sacerdotes o dom de abrandar os corações mais endurecidos. E esta aqui se refere aos nossos sacerdotes. Então, aquele sacerdote que for devoto do Sagrado Coração de Jesus, abençoará o seu rebanho com todas as graças que emanam deste enorme coração. As pessoas que propagarem esta devoção terão os seus nomes escritos no meu coração e dele nunca serão apagados. 12. No excesso da misericórdia do meu amor todo-poderoso, darei a graça da perseverança final aos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos. Então, as 9 sexta-feiras, comungar, não só comungar, mas fazer uma ação de graças em reparação, a confissão, meus amados irmãos, antes de cada comunhão dessa, na primeira sexta-feira do mês. Então a graça é enorme, a promessa da salvação, porque quando você confessa ou recebe o sacramento da unção dos enfermos, antes de morrer, é direto para o céu, não tem purgatório, porque estes sacramentos apagam todos os pecados. Então é direto para a graça da adoração do Deus Pai Todo-Poderoso. É o céu, esta grande promessa, que é considerada a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. Então, é uma história riquíssima desta festa, desta devoção, que desde os grandes padres, o Sagrado Magistério da Igreja, por meio dos papas, que divulgaram e reforçaram e falaram sobre o Sagrado Coração de Jesus, desde os primórdios, da patrística, os grandes padres, aqueles discípulos dos apóstolos e discípulos dos discípulos dos apóstolos, ou seja, aqueles que receberam o ensinamento vivo do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dos apóstolos. Eles já tinham esta grande devoção e, após um tempo de esquecimento, de esfriamento desta devoção, o Senhor Jesus vai a Santa Margarida Maria Alacoque para que ela possa reavivar na memória de nós cristãos esta grande devoção e num tempo difícil que a igreja passava. Então Jesus nunca abandona a sua igreja e nos tempos mais difíceis levanta esses grandes santos por meio de uma grande devoção, devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E nós só temos, meus amados irmãos, a louvar e agradecer a Deus
por esta riquíssima devoção, por esta grande graça que é ser cristão católico, apostólico romano. Romano porque as colunas da igreja, as quais nós iremos celebrar, São Paulo e São Pedro, morreram em Roma, então por isso que é romana. Apostólica porque vem dos ensinamentos, da tradição dos apóstolos, tradição esta que eles receberam de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos, a riqueza do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma devoção ao coração ferido de Jesus, que vai ter a sua origem no século XI, por meio desta santa, quando os cristãos piedosos meditavam sobre as 5 feridas de Jesus na cruz. Na época, as orações ao Sagrado Coração, a ferida no ombro de Jesus, entre outras devoções privadas, cresciam entre os fiéis. Todas elas ajudaram os cristãos a meditar sobre a paixão, aumentando assim o amor ao Senhor Jesus. E grande divulgador dessas chagas, dessas feridas, das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, é o padre Reginaldo Manzotti, que divulga esta adoração, essa piedosa meditação sobre as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, é uma alegria imensa fechar este mês de junho falando desta grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus, festa que nós celebramos com grande alegria, no dia 16 deste mês e no dia 17, o Imaculado Coração de Maria, ela que nos trouxe a salvação, que nos trouxe Jesus. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Eu quero agradecer a você pela sua companhia. Ligue para nós e participe. É só discar o 088-981-714271. Deixe sua mensagem, seu pedido de oração e nós estaremos com todo carinho atendendo ao seu pedido. Eu quero agradecer a dona Elisa Ozini, que mora em São Miguel, São Paulo. Obrigada pelo carinho da sintonia. Edna Lopes, em Guarulhos. Gilda Aparecida Cruz. Elizabeth Carvalho, que mora em Várzea Grande do Sul. Sueli de Lara, que mora em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Helena da Ponte Gonçalves, que mora em Aurelino Leão, Niterói, Rio de Janeiro. Cláudia Cordeiro Gonçalves. Armanda Souza. Sônia Juvencio. Nil Costa, que mora em Feira de Santana. Regiane da Cunha Marques Borges. Adi Bispo, que mora em Lusiânia, no Goiás. Valéria Ferreira, que mora em Cordova, Argentina. Rócio Salcedo, que mora em Denver. Elci Elvira Munhoz Hernandes, que mora em Neiva. Ionaive Ospina Ortega, que mora em Bogotá. Serginho Vieira, em Cruzeiro, São Paulo. Ezequiel Cortez, que mora em Recife. Maria Aparecida Campos Lopes, de Bocaína, São Paulo. Alessia Cala, que mora em Arapongas, no Paraná. Aide Silva, em Belém. Iracema Silva, que mora em Jacobina do Piauí. Tereza Jones, que mora em Brasília. Antônio Toim, em São Paulo. Ana Clemente, em Ponta Grossa. E Sali da Silva. Quero mandar um alô para Ceilane Petena, que mora em Dracena, São Paulo. Virgínia Santos, no Rio de Janeiro. Aparecida Almeida, de Santo André. Rita Ferreira Petrolina. Roberto Dânia Guedes, de Santana do Livramento. Luciana Rodrigues, em Brasília. Verônica Ferreira, em João Pessoa. E Zélia Pazinato, de Maringá. Eu quero mandar um abraço especial ao Grupo do Texto dos Homens, que estão aniversariando essa semana. O Grupo do Texto dos Homens de Santa Mena,
em Guarulhos, Grupo do Texto dos Homens de Santa Isabel de Parnaíba, o Grupo do Texto dos Homens de Matriz de Nova Venécia e o Grupo do Texto dos Homens de Rainha da Paz em São Paulo. Deus abençoe a caminhada de vocês. E eu quero mandar um abraço também de parabéns para as aniversariantes da semana, Cristiane Rodrigues Vieira, que mora no Crato, e Lia Lopes de Joca Claudino. Parabéns a todos e receba essa bênção de Deus, né, com muita alegria, muita gratidão, e que Deus possa estar guiando os passos de vocês todos os dias. E vocês que fazem parte do grupo do Texto dos Homens, que Deus possa estar sempre iluminando o caminho de vocês também. Felicidade a todos. Escutaremos, meu querido ouvinte, o hino de São João Batista. Continue ligadinho aí na nossa programação, porque a gente volta já já. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo e estávamos falando da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus e do início, onde se origina no século XI a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, onde os cristãos piedosos já meditavam sobre as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi somente em 1670 que o padre francês Jean Eudes celebrou a primeira festa do Sagrado Coração de Jesus. Na mesma época, uma religiosa conhecida por sua piedade, irmã Margarida Maria Alacoque, começou a relatar suas visões de Jesus, que lhe apareceu com frequência. Em dezembro de 1673, o Senhor permitiu-lhe, como já havia permitido a Santa Gertrudes, descansar sua cabeça sobre o seu coração. Santa Gertrudes, meus amados irmãos, é a santa patrona dos místicos, dos santos místicos da nossa Igreja Católica. Enquanto ela experimentava o conforto da sua presença, Jesus falou-lhe do seu grande amor e lhe explicou que a tinha escolhido para fazer conhecer o seu amor e a sua bondade à humanidade. No ano seguinte, em junho ou julho de 1674, Margarida Maria relatou que Jesus queria ser homenageado com a imagem de seu coração de carne. Ele pediu aos fiéis que o recebessem com frequência na Eucaristia, especialmente na primeira sexta-feira de cada mês, e que praticassem uma hora sagrada de devoção. Em 1675, durante a oitava de Corpus Christi, Margarida Maria teve uma visão que mais tarde ficou conhecida como a Grande Aparição. Nela, o Senhor Jesus pediu que a festa do Sagrado Coração fosse celebrada todos os anos, na sexta-feira seguinte ao Corpus Christi, em reparação pela ingratidão dos homens para com o seu sacrifício redentor na cruz. A devoção tornou-se popular após a morte de Santa Margarida Maria em 1690. No entanto, como a Igreja sempre tem o cuidado de aprovar uma aparição ou devoção particular, o feriado só foi estabelecido oficialmente na França em 1775. Muito tempo depois, meus amados irmãos, porque de 1690 a 1765 são quase 100 anos. Então, a Igreja sempre tem esse cuidado de examinar com paciência, por meio da ciência e também do testemunho de vida, que é uma sólida aparição que a Igreja reconhece, né? E esta santa,
como nós vemos aí, demorou um bom tempo, né, para que a igreja reconhecesse tanto a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, pela aparição a Santa Margarida Maria Alacoque, como também a declaração de que ela era santa. Em 8 de maio de 1873, a devoção ao Sagrado Coração foi formalmente aprovada pelo Papa Pio IX, ou seja, muito mais tempo depois, né? Quase 100 anos na França e durante mais quase 200 vai se espalhar por toda a igreja, onde o Papa Pio IX vai aprovar formalmente, reconhecer, atestar que é uma aparição verdadeira, que é uma devoção que leva a meditar os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 26 anos depois, em 21 de julho de 1899, o Papa Leão XIII recomendou com urgência que todos os bispos do mundo celebrassem a festa em suas dioceses. Então, aí já vai aí muito tempo, né, meus amados irmãos? E a igreja, por meio do Sagrado Magistério, por meio do Papa, vai reforçar, ou seja, depois do reconhecimento, quase 100 anos depois, na França, se espalha a devoção ao Sagrado Coração de Jesus pelo reconhecimento da veracidade, onde o bispo local atesta a veracidade das aparições, né? O povo, a comunidade reconhece a santidade de vida da freira Margarida Maria e a igreja vai depois declará-la santa. Então, leva tempo para que a igreja venha a reconhecer, não é feito de uma hora para outra. Então, vai-se muito tempo de pesquisas científicas para atestar os milagres para que seja declarado santa. E com Santa Margarida Maria Alacoque e esta grande devoção não foi diferente. Então, em 1899, o Papa Leão XIII recomenda a urgência, ou seja, todos os bispos do mundo inteiro deviam celebrar a festa em suas dioceses. Então, o Papa Leão aprovou as seguintes indulgências para a devoção. Além de ser uma devoção que traz 12 grandes promessas para nós cristãos católicos que praticarmos com grande devoção e piedade, o Papa Leão ainda vai enriquecer com indulgências. E o que é indulgência? Você pode estar se perguntando. Indulgência é aquela graça que a igreja atesta sobre o fiel para que ele pague a pena do pecado. Ou seja, quando nós cometemos um pecado, existem dois tipos de pena. Uma é perdoada na confissão, né? Mas a consequência do pecado nós temos que pagar, né? Seja por meio de jejum, de oração, de penitência, ou seja no purgatório, por meio da expiação das penas. É mais ou menos assim, meus amados irmãos. Quando uma pessoa comete um crime, embora ela reconheça e se acuse que cometeu o crime, ela terá que assumir as consequências desse crime, pagar a sua pena na prisão ou por meio de cestas básicas, se for réu primário, se for um crime leve. Então, é mais ou menos isso que a indulgência vai pagar a pena dos nossos pecados. Então, o Papa Leão aprovou as seguintes indulgências pelo cumprimento da devoção pública ou privada, 7 anos e 7 quarentenas, a remissão da pena temporária,
equivalente ao que seria concedido por 40 dias de penitência a cada dia. Se a devoção for praticada diariamente em privado ou se uma pessoa comparecer a uma função pública pelo menos 10 vezes, uma indulgência plenária, remissão de todas as penas temporárias pelos pecados em qualquer dia de junho ou entre o 1º e 8 de julho, de acordo com o decreto Urbis et Orbis, de 30 de maio de 1992. Então, o que seria essa indulgência plenária? Então, apaga todas as penas de todos os pecados cometidos. É uma grande graça, meus amados irmãos. A indulgência totis quotis para as almas do purgatório pode ser conquistada no dia 30 de junho ou no último domingo de junho, nas igrejas onde se celebra o mês de junho solenemente. Aos sacerdotes que pregaram os sermões nas solenes celebrações do mês de junho, em homenagem ao Sagrado Coração, e aos reitores das igrejas onde se realizam estas cerimônias, o privilégio do altar gregoriano no dia 30 de junho. Uma indulgência plenária para cada comunhão do mês de junho e para aqueles que promovem a celebração solene no mês de junho. Então, meus amados irmãos, é graça sobre graça esta grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E algumas curiosidades sobre esta devoção. Então, o simbolismo da imagem representa o imenso amor de Cristo por nós. O Sagrado Coração de Jesus aparece com uma cruz, espinhos e uma chama de fogo, fazendo referência ao imenso amor de Cristo pela humanidade e que demonstrou na cruz. Tem uma ferida no lado devido à lança do soldado romano. A segunda curiosidade é uma tradição muito antiga. A tradição apostólica do coração de Cristo provém desde os primeiros séculos. Santo Agostinho, no ano 430, padre e doutor da Igreja, um dia escreveu que São João, que deitou a cabeça sobre o peito de Cristo durante a última ceia, bebeu os segredos sublimes das profundidades mais íntimas do coração de Nosso Senhor. Terceira curiosidade: São Thierry e Santa Clara de Assis foram muito devotos. Na Idade Média, São Thierry, 1148, ensinava que era importante entrar plenamente no coração de Jesus, no Santo dos Santos, enquanto Santa Clara de Assis, 1253, saudava muitas vezes ao dia o Sagrado Coração no Santíssimo Sacramento. Quarta curiosidade: o hino mais antigo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus é chamado Summi Regis Cor Aveto. O hino mais antigo do Sagrado Coração de Jesus, em suas primeiras letras, fala sobre a saudação que alguém faz ao coração do Rei Altíssimo. Considera-se que é obra de Hermann Joseph, 1241, de Colônia, Alemanha. A quinta, há santos que também tiveram visões desta devoção. Então são eles Santa Lutgarda, 1246, Santa Matilde, em 1298, Santa Ângela de Foligno, 1309, Santa Juliana de Norwich, 1416, Santa Verônica Giuliani, 1727, Santa Gertrudes a Grande propagou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e também Santa Margarida Maria Alacoque. Então, Santa Gertrudes a Grande, 1302,
foi uma das grandes difusoras da devoção ao coração de Jesus. Em uma das aparições, a santa repousou sua cabeça sobre a chaga do lado do Senhor e escutou o divino coração palpitar. Depois perguntou a São João por que não relatou isso em seu evangelho, e o apóstolo lhe respondeu que esta revelação estava reservada para outros tempos, quando o mundo precise ser reavivado no amor. Então, meus amados irmãos, é graça, muita graça. Então, Santa Margarida Maria Alacoque recebeu uma mensagem do próprio Cristo em 1690. A oitava, várias encíclicas falam do coração de Jesus, né? Já citei aqui o nome de algumas. E 9, a festa do Imaculado Coração de Maria é celebrada um dia depois. Então, a mãe está sempre ao lado do filho. Festa do Imaculado Coração de Maria é celebrada no dia seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, festa estabelecida pelo Papa Pio XII em 1944, porque estes dois corações são inseparáveis. E a 10ª, no mesmo dia do Sagrado Coração de Jesus, é realizado o Dia Mundial de Oração pela santificação dos sacerdotes. São João Paulo II tinha muito carinho pelo Sagrado Coração de Jesus e ordenou que na festa do Divino Coração fosse realizado o Dia Mundial de Oração pela santificação dos sacerdotes. Do mesmo modo, declarou que a festa do Imaculado Coração de Maria seria obrigatória em toda a Igreja Universal. Então, meus amados irmãos, espero que vocês tenham gostado deste nosso tema, falar do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria, do Imaculado Coração de Maria, perdão. Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, que são inseparáveis, e esses grandes santos que praticaram esta devoção, e a riqueza e a beleza desta devoção, riqueza para a nossa alma, né? Este coração que tem muito a nos ensinar e também muito a nos dar de graças. Basta que nós o busquemos no sacrário. Ele está lá esperando por cada um de nós, meus amados irmãos. E o evangelho de hoje, festa solene de São João Batista, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é segundo Lucas, capítulo 1, versículos 57, 66 e 80. Então, completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circundar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos,
até o dia em que se apresentou publicamente a Israel, palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí o relato de São Lucas sobre o nascimento de João Batista, este grande santo, o único santo que tem o conhecimento que se celebra o dia do seu nascimento, ao invés do dia da sua morte, que é a entrada na vida eterna. Então, São João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta que foi profetizado por Isaías e esperado, seria o precursor que viria com o espírito de Elias. Este é João o Batista, aquele que batiza. E João foi quem nos apresentou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Zacarias era sacerdote no templo, meus amados irmãos. Quando o anjo Gabriel anuncia, quando ele vai apresentar no templo as oferendas e adentra no Santo dos Santos, e aí ele tem a visão do anjo Gabriel, do arcanjo, que vai anunciar a vinda, o nascimento de João Batista, e ele duvidou e por isso ficou mudo e saiu mudo. E ficou mudo durante toda a gravidez e o nascimento do seu filho. E voltou a falar já quando foi circuncidado o seu filho e que necessitaria dizer-lhe o nome, o qual seria conhecido. E ele faz isso e começa a falar e imediatamente a louvar a Deus, que foi grande e misericordioso para com ele, ele que pedia a vinda do Messias, e Deus lhe envia um filho, o profeta, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, estamos encerrando aqui mais um programa, pedindo as orações pela Igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, nosso bispo, Dom Geraldo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, nosso pároco, Padre José Vanilson, e tantos sacerdotes, E o Papa São João Paulo II vai pedir que se celebre pela santificação dos sacerdotes no dia 16 de junho, que façam orações, e hoje nós estamos aqui pedindo a intercessão de nossa Mãe, Imaculado Coração de Maria, pedindo ao Sagrado Coração de Jesus, no dia que a Igreja está em festa, celebrando São João Batista, este precursor, o precursor de nosso Senhor, pedindo a santificação dos sacerdotes, pedindo por nós, Igreja, pedindo pela paz no mundo, pela salvação das almas, pela conversão da Rússia e de tantos países comunistas, a China, a Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, estão pedindo pela Igreja que é perseguida, também na África e em tantos outros lugares, meus amados irmãos. Rezemos esta Ave Maria com toda a força e devoção do Sagrado Coração de Jesus e pedindo e suplicando a intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãezinha do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria.
Chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado por participar conosco. Como eu falei no início do programa, hoje a nossa igreja celebra a natividade de João Batista, né? Ele que veio anunciar a vinda do Messias Jesus Cristo, nosso Salvador, e que em meio ao deserto pregou a todos os que vieram ao seu encontro para ouvir suas santas palavras, né? E às margens do Rio Jordão batizou os primeiros fiéis e teve a honra, né, de batizar Jesus Cristo, ungido Filho de Deus. E que a gente possa se espelhar nesse profeta, né? Ele que veio anunciar o evangelho, que veio anunciar o Cristo, e que a gente possa seguir o exemplo dele, de não sair desse segmento, desse caminho, em busca desse reino que Deus preparou para todos nós, né? E como Jesus nos ensinou a rezar dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que esse Pai Nosso que rezamos não fique só em palavras, que a gente possa abrir o nosso coração também ao perdão. Um ótimo final de semana. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Vamos estar participando das missas, né? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, as nossas famílias, e até no próximo sábado, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.